Filipenses 3, verso 12, que diz assim: não que eu tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que a tua palavra seja exposta da maneira correta. Nós te pedimos que o Senhor abra nossa mente, abra nosso coração, abra nosso entendimento para compreender a tua palavra, Deus, e que possamos também colocá-la em prática todos os dias da nossa vida e possamos viver, nos alimentar cada vez mais da tua palavra. Nós te agradecemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero fazer uma breve contextualização do que nós estamos estudando a respeito de Filipenses. Eu não vou fazer agora, hoje eu não vou fazer essa contextualização desde o capítulo 1, até porque já são bastante coisas, né? Então, se você puder estudar a respeito desse livro, dessa carta, nós estamos fazendo ela já há alguns meses, e a forma como nós fazemos o estudo da palavra de Deus aqui é justamente de forma discorrida. Então, desde o capítulo 1, nós temos estudado a respeito da carta de Paulo aos Filipenses. E nós estudamos da última vez o comecinho aí do capítulo 3, onde Paulo vai falar a respeito da salvação por meio da fé em Cristo Jesus e não pelas obras. Então, só para fazer uma breve contextualização do que nós estamos tratando aqui, porque o que nós vamos estudar a partir do verso 12, ele está muito relacionado ao que Paulo já escreveu nos versos anteriores. Então, logo ali no capítulo 3, não feche sua Bíblia não, porque a gente vai fazer essa exposição aí de cada versículo, tá bom? Então, Paulo alerta os irmãos, se você olhar ali no comecinho do capítulo 3, Paulo está alertando os irmãos a respeito dos membros que estavam ali e que estavam pregando um evangelho que não era o evangelho de Cristo. Paulo está falando de verdades misturadas com algumas outras coisas a respeito de como ser salvo por meio de Cristo Jesus. Que não era só por Cristo Jesus, poderia ser salvo também pelas obras. E isso estava entrando nas igrejas. Em Atos, nós vamos ver Paulo justamente levantando, junto com outros irmãos, um concílio para debater justamente a respeito desse tema. Não existe obras. Existe apenas a fé em Cristo Jesus. E Paulo aqui, se você olhar ali no comecinho do capítulo 3, Paulo chama essas pessoas que estão deturpando o evangelho de cães. E ele fala 3 vezes, cuidado com essas pessoas. Porque elas estão corrompendo o evangelho somente por Cristo. E ele traz essa perspectiva da circuncisão. Lembra que eu falei na semana passada a importância que era a circuncisão para o judeu? Era algo que o judeu, no 8º dia, ele já era circuncidado. Eles traziam isso como algo muito importante para eles, para a sua religião. E aí o que Paulo faz? Ele diz assim, agora, em Cristo Jesus, aqueles que estão se circuncidando, aqueles que estão fazendo essa cirurgia, vamos dizer assim, eles estão se mutilando. Porque não precisa mais. Então aquilo que era do judeu, próprio do judeu, Paulo vai dizer que aquilo já não servia mais para nada, porque a salvação era apenas por Cristo Jesus. E a verdadeira circuncisão, ele vai dizer ali, né, está no coração. É daqueles que adoram a Deus em espírito. É daqueles que se gloriam apenas em Cristo. Olha essa perspectiva que ele traz. O crente em Cristo Jesus, a igreja, aqueles que são salvos por Cristo Jesus, agora adoram a Deus em espírito. Nós estudamos hoje de manhã, não adoram mais a Deus num templo, não adoram a Deus mais num local, não é numa montanha ou na outra, mas é em espírito. E não só isso, além de adorar a Deus em espírito, eles se gloriam em Cristo. Eles não se gloriam em suas obras. Eles não se gloriam mais nas coisas que eles fazem, nas coisas boas que eles fizeram, mas a salvação eles entendem que é somente por Cristo. E esse é a verdadeira circuncisão que Paulo vai tratar aqui. E aí, meus irmãos, ele considera tudo isso como lixo. O que eles consideram como lixo? Ele vai dizer assim, se alguém pudesse ser salvo pelas obras, eu era o primeiro. Porque não teve, como se ele quisesse dizer assim, não teve melhor pessoa que eu para dizer e para exemplificar do que é ser um verdadeiro judeu. Eu fui circuncidado no 8º dia, eu conheço a minha linhagem
de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus. Ou seja, eu não me corrompi. E aí mais, eu sou fariseu, ou seja, eu conheço toda a lei. É isso que Paulo está dizendo aí nos versos anteriores, tá bom, meus irmãos? Não é eu que estou dizendo, não. Mas ele vai dizer, se fosse para ser salvo pelas obras, eu poderia bater o martelo que eu estava salvo. Mas o que Paulo entendeu em Cristo Jesus? Que ele teria que considerar tudo isso perda. E lembra daquele cenário que eu disse para os irmãos, que a gente precisa, que tem aquela categoria do que é lucro e do que é perda, né? Quando Paulo usa essa palavrinha lá quando vai corresponder, quando ele estava no naufrágio, e ele teve que jogar tudo fora para que ele sobrevivesse, né? Todo lucro tinha que ser jogado fora para que ele sobrevivesse, para que aquela equipe que estava no navio sobrevivesse. Então, ele coloca tudo aquilo que é lucro dentro de uma categoria de perda, ou seja, tenho que jogar fora para sobreviver. Da mesma forma aqui, Paulo vai trabalhar com relação à salvação. Tudo aquilo que para você, durante a sua vida, foi considerado lucro, ou seja, as coisas boas que eu fiz, o ir na igreja todo domingo, eu não falar palavrão, enfim, um monte de coisa, né, que a gente vai considerando, vai colocando nessa categoria de lucro. Paulo vai dizer assim, se você não considerar isso aqui perda, você está dizendo que você está sendo salvo pelas obras. Que Deus vai encontrar em você alguma coisa que faça com que você mereça a salvação. E não é essa a verdade. Você tem que considerar tudo isso, a sua vida, tudo que você viveu, todas as coisas boas que você achou que fez, você tem que colocar na categoria de perda. Para quê? Para receber a Cristo e ser encontrado nele. É isso que Paulo fala. Para receber a Cristo e ser encontrado nele, eu tive que considerar tudo isso aqui perda. E é isso que é a salvação pela fé. É esvaziar completamente de nós, é esvaziar daquilo que a gente acha que é bom, para receber tudo de Cristo e confiar somente nele. Ele sendo o Senhor e Salvador da nossa vida. E meus irmãos, em consequência então dessa fé, que é operada somente por Cristo em nossas vidas, agora Paulo vai falar que o crente precisa viver de modo digno desse evangelho. E olha que interessante, meus irmãos, Jesus, ele nos chama justamente para buscarmos a sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Jesus não te chamou apenas para você ser um crente, um cristão que vai na igreja todo domingo. Não, ele te chama para ser cada vez mais parecido com Cristo. E é isso que Paulo vai abordar aqui, porque Paulo não termina só dizendo assim, a salvação é pela fé apenas e agora vivam. Não, ele vai enfatiza muito bem que não é pelas obras, ponto final. Nós precisamos entender e precisamos partir agora para o texto que nós vamos ler aqui com esse entendimento. Você não é salvo pelas obras, você é salvo somente por Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Dito isso, pronto isso, estabelecido isso, agora Paulo vai falar, agora vocês têm que viver de uma forma digna. E ele vai falar a respeito da maturidade, meus irmãos. E aqui, a maturidade ela é algo muito importante, porque muitas igrejas hoje, elas oferecem apenas aquilo que não é sustentável para a igreja. Por isso que, cada vez mais, as igrejas estão crescendo, mas as pessoas não estão evoluindo no seu entendimento. Não estão evoluindo na compreensão da palavra de Deus. Por quê? Sempre martelando as mesmas coisas. Sempre batendo nos mesmos temas. Eu não vou avançar nisso. Uma, porque às vezes o pastor ele não se capacita para isso. E outra, porque a igreja também não sente essa necessidade e cobra do pastor. Pastor, vamos mais além. Todo domingo estão falando a mesma coisa. Não tem crescimento espiritual, não tem crescimento na leitura, na palavra de Deus. E Paulo vai falar a respeito dessa maturidade. Que agora ele conheceu a Cristo. Agora ele entendeu que a sua salvação é por meio de Cristo. E aí como que ele finaliza? Vocês lembram? Ele finaliza dizendo, agora eu quero me deleitar nisso. O meu objetivo agora é conhecer a Cristo. É assim que ele termina o texto que nós estudamos no domingo passado. Agora eu quero viver, conhecer a Cristo, ou seja, é ter esse relacionamento íntimo com Ele, conhecer através da sua palavra, através dos ensinamentos de Cristo, viver para Cristo, e ele diz, viver, morrer e ressuscitar em Cristo Jesus. Ou seja, agora ele quer ter uma vida com Cristo. E é por isso que Paulo vai trazer esse cenário aqui, meus irmãos, e eu quero trabalhar bastante nessa ideia, porque Paulo vai trazer esse cenário. Ele traz um cenário de competição, de uma arena, né? Como se ele estivesse representando a vida do crente, como se fosse um cenário de uma arena, de uma maratona. Essas palavras que Paulo usa, justamente, ele traz esse cenário consigo. Né? Então, ele quer avançar para o alvo, ele quer avançar para o prêmio eterno. E ele faz parte, então, desse chamado de Deus para participar desse
avançar, desse correr para Cristo. Então, Paulo ele vai trabalhar bastante aqui com as palavras, e isso é muito importante para a gente observar também no original, senão a gente não consegue compreender alguns pontos aqui. Eu queria trazer algumas palavras no original, no grego, né? Qual que é o significado dessas palavras. Mas a estrutura de Paulo é isso. Tá? Então, basicamente, se eu fosse resumir o texto que nós vamos estudar aqui, é como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, eu admito que ainda falta muito para eu chegar no alvo, mas eu assemelho com Cristo, com o corredor, com esforço, com garra para chegar nesse alvo. Então, eu estou me assemelhando a um corredor, aquele que está numa arena, aquele que está numa maratona. É a partir daqui que Paulo vai trazer essas imagens para a gente, para entender o que é a vida do crente correndo, buscando para chegar a essa vitória. Então, no verso 12, meus irmãos, acompanhem comigo. Diz assim, não que eu já tenha recebido isso ou já tenho obtido a perfeição. Paulo já começa fazendo uma declaração de um crente inconformado, de um crente que está insatisfeito, de um crente que entende que precisa crescer. Não é porque você recebeu a fé em Cristo Jesus que agora você só precisa viver aí de domingo a domingo na igreja, fazer uma coisinha aqui, outra lá. Não. Você nunca deve estar satisfeito com o que você conhece, com o que você tem. Você precisa continuar crescendo. E aqui, meus irmãos, a palavra recebido aqui no grego é alcançar. Então Paulo está dizendo assim, não que eu ainda tenha alcançado, não que eu ainda tenha recebido o prêmio. E a perfeição aqui, aí eu quero fazer um parênteses dessa perfeição, e olha o que Paulo diz aqui no verso 12. Não que eu tenha recebido ou obtido a perfeição. Mas olha no verso 15 o que ele diz. Pois todos que somos maduros. Maduros aqui é a mesma palavra. No grego. E aí, às vezes, se você ler no grego, isso aqui vai ficar... Ixi, e agora? Porque ele está dizendo lá em cima, eu não obtive ainda a perfeição. E no 15 ele está dizendo, nós que somos perfeitos, né, se for usar a palavra no grego. Então, é por isso que nós precisamos compreender essa palavrinha perfeição, essa palavra maturidade aqui. Porque são vários significados dessa palavra. No Novo Testamento, ele traz vários significados. Ele traz justamente perfeição, ele traz a questão de maturidade, ele traz a questão de completo, ser completo, né, de você alcançar a completude de algo. Então, tem vários significados. Então, por isso que a gente precisa entender aqui, encaixar o que Paulo está querendo dizer com eu não recebi toda a perfeição, ou seja, não recebi, não sou perfeito ainda, mas eu já faço parte daquela categoria da perfeição. Então, olha só, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, eu ainda não completei a maturidade completa. Eu não estou em conformidade ainda da forma perfeita com que Cristo me chamou. Tiago 1,4 diz assim, ora, a perseverança deve ter ação completa. E aí ele vai dizer essa palavrinha aqui, perfeito. Para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Ora, se você olhar para a vida do crente, você sabe que nenhum de nós aqui chegamos a essa perfeição. E Tiago fala que nós devemos buscar essa perfeição. Então é isso que Paulo, esse entendimento que Paulo está tendo aqui. Ele está dizendo, eu preciso correr para a perfeição, mas eu não sou perfeito. Eu ainda estou no processo de perfeição. Eu estou nesse processo de amadurecimento. É isso que Paulo está destacando aqui. Então ele diz, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido essa perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Olha que interessante, meus irmãos. Paulo diz, eu não obtive a perfeição ainda. Eu não estou completamente maduro, mas eu prossigo. E aqui a palavrinha prossigo, por isso que eu disse que a gente precisa usar bastante o grego, porque a palavrinha prossigo aqui, meus irmãos, é a mesma que Paulo usa para perseguição. Quando ele fala que ele perseguiu a igreja. Que, ali, nos versos anteriores mesmo, quando ele fala, eu fui perseguidor da igreja, é a mesma palavrinha que ele está usando aqui. Veja como Paulo gosta de usar, brincar com as palavras, para trazer o significado, para trazer o entendimento. Porque ele está dizendo, antes eu perseguia os cristãos. Antes esse era meu alvo. Antes esse era meu objetivo. Mas agora mudou. Em Cristo Jesus, depois que eu recebi a nova vida em Cristo Jesus, eu prossigo agora para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Eu corro, essa é a palavrinha no grego, eu persigo, ou seja, com toda a garra, com toda a força, eu persigo, eu corro atrás agora daquilo que Cristo pediu de mim. Para alcançar o alvo para o qual eu fui conquistado por Cristo, ou seja, nessa arena, né, onde Jesus também passou, onde ele teve que andar e caminhar aqui, quando ele veio e habitou entre nós, Cristo venceu.
que Paulo está dizendo aqui que Cristo venceu para que eu também vencesse. Cristo deu sua vida na cruz para que eu percorresse, para que eu entrasse nessa maratona também. Eu e você fomos chamados, Cristo morreu na cruz para que a gente entrasse nessa vida de cada vez mais parecido com Ele, de buscar ser cada vez mais parecido à imagem de Deus, aquela imagem corrompida. Cristo pagou um alto preço para que eu e você estivessem nessa corrida também. E aí Paulo, na sequência, ele vai fazer uma repetição, né? Ele vai reforçar que ele não alcançou isso. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Então Paulo compara a nossa vida a essa pista de corrida e esses traçados da nossa vida, que são caminhos traçados por Deus a nós. São caminhos determinados por Deus para que a gente estivesse caminhando. Mas Paulo diz assim, uma coisa eu faço, ou seja, um corredor, ele não sai sem rumo. Ele não sai correndo por aí sem perspectiva nenhuma, sem entender para onde está indo. É traçado um rumo, é traçado uma direção, é traçado um alvo. E aqui Paulo está exemplificando exatamente isso. Eu estou perseguindo, eu estou correndo, eu tenho um alvo para chegar. E eu estou vivendo em busca desse alvo. Uma coisa eu faço, eu quero chegar num fim. E aí Paulo compartilha então desse alvo, como que ele percorre e como que a igreja tem que percorrer essa corrida também. Olha só, eu quero ler o verso 14, depois a gente vai voltar para o verso 13, porque primeiro eu quero destacar que alvo que é esse que Paulo está correndo atrás. Verso 14 diz assim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então tudo que Paulo está falando é em prol disso aqui. É buscando chegar neste local aqui. Prossigo para o alvo. Que alvo é esse? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prêmio, meus irmãos, aqui é recompensa do ganhador. E eu queria mostrar para vocês essa palavra que só existe em um local no Novo Testamento. E aí, deixa o dedinho de vocês aí desse texto para a gente voltar, mas abra lá em 1 Coríntios 9, 24. É o único lugar que tem essa palavra prêmio aqui, no Novo Testamento. Então, por isso que a gente precisa entender, lembra que como reformados que somos, nós interpretamos a Bíblia pela Bíblia, né? E não por nossas ideias, a Bíblia pela Bíblia. Então, a gente precisa compreender o que significa essa palavra prêmio aqui. E olha o que Paulo diz assim, ó, 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, olha só, como tem a ver com relação à maratona, né? A corrida. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos correm, mas um só leva o prêmio. Olha a palavra prêmio aqui. Correi de tal maneira que o alcanceis. Vamos só interpretar bem rapidinho aqui para a gente voltar para o texto lá. Paulo, meus irmãos, não está dizendo aqui que a gente tem uma disputa com nossos irmãos. Né? Significa que é só eu que vou ganhar, meus irmãos não. Então eu tenho que lutar, eu tenho que brigar, eu tenho que tentar alcançar esse prêmio. Não. O que está sendo enfatizado aqui não é a palavra prêmio, mas o quê? Correi de tal maneira que alcancei. Então, ou seja, o texto está sendo muito claro que Paulo está dizendo que ele está correndo, está vivendo em prol do Evangelho. A gente não vai ter tempo de ler todo o texto, mas volta um pouquinho anterior ali, você vai ver que Paulo está dizendo assim, eu fiz de tudo para pregar o Evangelho. Eu me passei de pobre, eu me passei muitas vezes de tolo, eu me passei de judeu, já não sendo mais judeu, mas me fiz de judeu. Eu me passei de fraco, ou seja, tudo ele fez, ele tinha uma motivação. E esse é o ponto, a motivação de Paulo. Paulo está falando, eu fiz de tudo, para pregar o Evangelho. Então Paulo tinha um objetivo, e isso aqui que é importante nesse texto, que ele termina dizendo, correi de tal maneira para que alcanceis. É isso que significa buscar o prêmio. É correr de tal maneira, com a motivação, para a gente chegar lá. Eu e vocês somos chamados justamente para isso. Abra em 2 Timóteo 4,8 também. 2 Timóteo 4,8 diz assim, já agora a coroa da justiça está me guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Olha como Paulo gosta de usar esse simbolismo. Simbolismo de prêmio, de coroa. Meus irmãos, nós estamos numa arena, nós estamos vivendo justamente uma maratona.
Mas a gente tem um propósito, a gente tem um alvo. Ele diz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. Então veja como Paulo não estava dizendo que só um irmão receberia. Não, ele está dizendo que todos aqueles. Então ele está dizendo assim, eu estou correndo, eu estou maratonando, eu estou vivendo essa vida, junto com meus irmãos, que também estão fazendo isso, e um dia todos nós receberemos essa coroa. Amém? Amém? Eu e você receberemos essa coroa da vida, porque nós estamos prosseguindo, nós estamos correndo. Vamos voltar lá para o texto. Então, meus irmãos, Paulo está chamando os irmãos a correrem como um atleta, como um competidor, dando a sua vida para obter o prêmio. E aí eu pergunto para os irmãos, será que realmente nós estamos vivendo com esse ânimo o Evangelho de Cristo? Com essa empolgação? Estamos nos doando ao ponto de dizer, estou dando tudo, estou dando meu suor. Cada lágrima que cai dos meus olhos, cada atitude que eu estou tomando, eu estou vivendo assim, dessa forma intensa mesmo, para alcançar o prêmio, para chegar lá. Qual que é o grau, meus irmãos, da nossa motivação? E a preparação? Será que nós estamos nos preparando? Nós estamos treinando? Estamos dando tudo de nós mesmo para estarmos nessa arena, nessa corrida? E aí ele diz, meus irmãos, que ele prossegue para o alvo assim que ele faz para alcançar o prêmio da alta vocação do crente em Cristo Jesus. Que vocação é essa? É a salvação. É estarmos em conformidade com Cristo. É ser cordeiros com Ele, é ter um lar no céu. Além, das inúmeras bênçãos espirituais. É para isso que nós corremos. E como que ele faz isso? Aí a gente volta para o verso 13. Ele vai dizer como é que ele faz isso, como é que ele vive, a forma como ele vive para estar mais perto, mais próximo desse prêmio. E ele vai citar aqui duas atitudes do crente e dele ali, para chegar mais perto desse prêmio. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Pensa aqui, meus irmãos, numa imagem de um corredor, que é o que Paulo está tentando trazer, esse cenário. Imagina se o corredor tivesse que ficar correndo e ficasse olhando para trás. Você vê, quando você assiste Olimpíadas, vê essas corridas, você vê o corredor toda hora olhando para trás? Porque ele não vai perder o tempo dele olhando para trás. Ele precisa avançar. Ele não olha para trás, ele não fica pensando no que está lá atrás. E aqui, meus irmãos, o olhar para trás que Paulo diz que ele não faz, pode ser muitas coisas, Pode significar a questão de se gabar, olhar para trás e ver tudo aquilo que ele conquistou. Ou então, no caso de Paulo aqui, talvez a vergonha dele, o que ele fez em perseguir os crentes. Porque tem gente, meus irmãos, que por causa do pecado, em vez de estar vivendo uma vida avançando na sua maturidade, fica olhando para trás. Fica remoendo o pecado que Deus já perdoou. Pessoas que não conseguem avançar porque ficam o tempo todo olhando para trás. Ficam olhando para o fracasso. Ou outros ficam olhando para o sucesso. Ou seja, mas o que Paulo está dizendo aqui, nós temos que não lembrar mais do passado, não ficar olhando para o passado, mas prosseguir. O que ficou para trás, muitas vezes pode nos impedir de seguir. Por isso nós não ficamos olhando para trás. E ele desencoraja justamente esse olhar destrutivo que muita gente tem, de ficar olhando para trás e não conseguindo avançar. E olha, meus irmãos, em Lucas 9:62, Jesus ele vai dizer que quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Jesus fala isso. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Por que não pode olhar para trás? Alguém sabe dizer? Porque se olhar para trás, o que vai acontecer? Vai ficar desviando. Não vai seguir aquela linha reta para plantar sementes, para abrir o caminho. Por isso que a gente não pode andar olhando para trás. Porque senão a gente vai desviar. A gente vai sair do caminho. Não só o fato de não olhar para trás, e olha o jogo de palavras mais uma vez aqui. Paulo diz, eu não olho para trás, mas eu avanço em direção das coisas que estão diante de mim. Eu não olho para trás e olho para frente. Essa é a atitude do cristão. Crentes em Cristo Jesus, nós fomos salvos pela fé em Cristo Jesus. Agora a gente precisa crescer, desenvolver e olhar para frente. Avançando, a palavra avançando aqui, avançar, é mesmo aqui esforçar. Ou seja, focando no que está adiante, nos obstáculos ainda que tem que ser vencido.
Ele tem que amadurecer ainda, tem objetivos à frente, e ele traça esses objetivos. Ali atrás ele já falou, uma coisa eu faço. Ele traça esses objetivos que ele tem que seguir. E, meus irmãos, o crente tem que fazer isso. Nessa corrida pelo amadurecimento, crentes precisam traçar metas. Meu coração se alegra quando eu vejo aqui vários irmãos que me procuram e falam: pastor, eu quero fazer um seminário. Pastor, eu quero fazer um curso de teologia. Qual curso você me indica? Irmãos que já estão matriculados aqui, temos vários. Para crescer. Irmãos que entenderam que eu não posso ficar só no leite. Não posso só ficar naquele alimento que não é sólido, que não me faz crescer. E é interessante porque em Hebreus, depois os irmãos podem ler, mas Hebreus 6, lembra daquela passagem, talvez a passagem mais difícil da Bíblia, né, que vai falar a respeito de muitos que estavam participando da fé e perderam a salvação, né? E se você ler anteriormente, talvez fica muito mais claro para você interpretar o que está dizendo no capítulo 6. Se você ler no final do capítulo 5, o que Paulo está dizendo? Meus irmãos, não fiquem batendo o martelo naquelas mesmas doutrinas que vocês já sabem, as doutrinas do arrependimento, as doutrinas da salvação. Não fiquem batendo nisso, avancem. Não fiquem presos em coisas que vocês já se arrependeram. Vocês não precisam ficar todo dia falando se arrependa, se arrependa, se arrependa, porque vocês já se arrependeram, vocês precisam crescer agora. Vocês precisam desenvolver a fé de vocês. E aí por isso que eu entendo essa interpretação do capítulo 6, que ele vai dizer: é impossível, não precisa ficar pregando arrependimento o tempo todo, porque uma vez salvo é salvo, segue a vida. Fale das doutrinas, da verdade. Pregue as doutrinas, entrem nos assuntos mais difíceis que às vezes a gente encontra na palavra de Deus, mas cresçam, amadureçam, desenvolvam a salvação de vocês. Desenvolvam o conhecimento de vocês. Não fique domingo vindo à igreja e só ouvindo a palavra aqui, não estudando, não buscando, não participando dos estudos bíblicos. Porque vocês não vão crescer. Mas cresçam, prossigam. Nós que estamos nesse caminho de maturidade, de perfeição, que nós tenhamos esse modo de pensar, tenhamos esse entendimento. É isso que Paulo vai dizer no verso 15. Todos, pois, que somos maduros. Então veja que Paulo, ao mesmo tempo que ele disse: eu não cheguei à maturidade, mas eu estou nesse processo de perfeição. Nós que estamos nesse processo, nós que recebemos a graça de Deus, vamos desenvolver isso. Nós que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. Cresçamos em maturidade, tenhamos um modo de pensar, tenha o mesmo entendimento. Qual é o entendimento que é esse? É o do que Paulo está nos ensinando. Tenha objetivo, tenha alvo. Trace o alvo de vocês para seguir. Corram, avance, deixe o que fica para trás, almeje o que está na frente. Tem assuntos que você precisa trabalhar? Trabalhe, mas corra, avance, não fique para trás. E aí Paulo vai dizer: e se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, ou seja, se alguém ainda não chegou a essa maturidade, se alguém ainda não está recebendo esse alimento sólido, né? Se alguém ainda não entendeu desse progresso que o crente precisa estar, você já está na maratona, então você tem que seguir, não pode ficar parado. Siga. Se alguém ainda não entendeu isso, Paulo vai dizer: também isso Deus revelará para vocês. Meus irmãos, olha que Paulo descansa aqui nessa certeza que o Espírito Santo pode abrir a mente daqueles que não estão entendendo isso, daqueles que ficam só lá no leite, não querem um alimento sólido. E vocês conhecem pessoas que vocês amam, pessoas que poderiam estar muito mais avançado na palavra de Deus, mas não, querem ficar só no agrado ali, só no passar a mão, no cuidado, né? Na refrescância, e não querem avançar, não querem seguir. Mas Paulo descansa na certeza de que Deus pode abrir o coração, o entendimento deles nessa corrida. Então, se você está orando pelos seus familiares, pessoas que vocês amam, pessoas que estão cegas a respeito dos ensinamentos bíblicos, ore, confie em Deus. Deus pode abrir seus olhos. Como abriu os seus olhos, Ele pode abrir também dessas pessoas. Aqueles, né, que de fato desejam conhecer a Deus, esclarecer a verdade. Né? Nós temos muita gente que quer ficar aí, quer ficar ali mesmo e não quer sair. Não quer sair para crescer, para amadurecer. Verso 16. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Finalizando com esse versículo,
Em outras palavras, Paulo está dizendo, seja como for, segue, vai avançando. Deus vai abrindo os olhos. Mas não sejam menos do que vocês já descobriram. Não vivam menos do que vocês já obteram. Paulo deixa isso, meus irmãos, de uma forma bem clara. Não vivam menos do que vocês já receberam. A pior coisa na vida do homem é quando ele regride. É quando ele sabe o caminho que ele tem que perseguir. É quando ele já conheceu muita coisa e fica ali, parado, ou retrocede. Ou seja, vai avançando. Não volte atrás. Não desperdice a sua experiência. Não volte àquele alimento básico. Continue se alimentando, continue crescendo. Ande de acordo com a maturidade de vocês. Avance. Na medida que vão avançando, vão deixando leite. Vão se alimentando com alimento sólido. Prossigam para o alvo, o qual vocês foram chamados em Cristo Jesus. Avancem, corram. Entra nessa arena com motivação. Entra nessa maratona com motivação. Andam, caminhem, corram, parem às vezes. Vão devagar para rever algumas coisas, mas tenha motivação para o alvo que vocês precisam ir, onde vocês precisam chegar. O prêmio te aguarda na eternidade. Você verá, meu irmão, que valeu a pena cada gota de suor, cada lágrima, cada vez que você disse não para o desejo da tua carne. Tudo isso valerá a pena um dia na eternidade, quando nós receberemos o prêmio eterno. Amém? Eu quero concluir só reforçando algumas coisas que nós aprendemos nesse texto e as aplicações práticas do nosso dia a dia. Primeira coisa é que uma das marcas da maturidade é justamente reconhecer que nós estamos ainda numa situação que precisamos melhorar. Eu e você, crentes em Cristo Jesus, nós não podemos estagnar, achar que estamos bem, que já conhecemos bastante. Precisamos avançar, precisamos entender que ainda nós não somos completamente maduros. Não somos, usando a palavra aqui, perfeitos. Mas precisamos avançar. Segundo, independente de quanto tempo você está na igreja, de quanto tempo você está na fé cristã, o grande perigo de muitos cristãos é justamente descansarem e ficarem tranquilos com aquilo que já conseguiram, com aquilo que já obteram. O perigo para alguns é se avaliar que estão muito bem, ou então se avaliar que estão muito mal e não fazerem nada com relação a isso. Quando nós nos comparamos com outras pessoas, aí a gente pode muitas vezes ficar tranquilos. Só que esse é um erro, porque nós não devemos nos comparar às outras pessoas com relação ao nosso alvo. Nosso alvo é Cristo. A nossa comparação tem que ser com Cristo. E não com o seu pastor, não com o seu irmão, mas Ele é o alvo que você precisa alcançar. Então analise a sua vida. Veja quanto perto você está desse alvo ou não. Mas lembre-se de olhar Ele como referência. E não seu pastor, não seu irmão. Isso pode ajudar. Mas a referência principal é Cristo Jesus. Nessa caminhada nós também devemos sempre seguir em frente, vencendo obstáculos. O alvo do cristão sempre está à frente, está no futuro. Porque lá está o nosso Senhor, o dia que nós habitaremos eternamente com Ele. Devemos empregar todo o nosso esforço, tirarmos de nós a distração, para que a gente possa avançar, conduzindo a mente cada vez mais parecida com Cristo. O alvo do cristão está nessas duas verdades constantes que nós vimos hoje. Nós devemos estar plenamente certos da nossa salvação, mas ao mesmo tempo vivendo e amadurecendo essa salvação em nossa vida. Estamos certos que somos salvos. Já estamos nesse caminho. Agora amadureça isso. Desenvolva a salvação, que é o que a palavra de Deus nos diz. E por fim, ore por aqueles que ainda estão precisando crescer, que precisam dessa maturidade, que não estão buscando ter essa maturidade. Não podemos ficar apenas no leite, mas irmos além, avançando nos ensinamentos, no conhecimento de Deus. Que a igreja, que juntos, meus irmãos, nós possamos traçar esse alvo e possamos crescer mais e mais para a honra e para a glória de Cristo. Amém? Vamos orar?